Olá, seguidoras! Hoje iremos conversar sobre um assunto bem importante que é a anticoncepção hormonal. Por que esse assunto é tão importante? Na verdade, o planejamento reprodutivo, ele permitiu que houvesse uma redução da incidência de mortalidade e de morbidade materna e fetal. E além disso, ele permitiu também que houvesse um maior espaçamento entre as gestações, diminuindo dessa forma o risco de restrição de crescimento, infecção e anemia. Os métodos anticoncepcionais hormonais, eles foram introduzidos em nossa população a partir da década de 60 e desde então, por culpa de avanços científicos e tecnológicos, houve uma melhora na dosagem e na combinação dos hormônios, nas vias de administração dos métodos anticoncepcionais e também uma redução dos efeitos colaterais. Muita gente se pergunta quais são os benefícios dos métodos anticoncepcionais hormonais. Obviamente que, além de evitar uma gestação indesejada, esses métodos eles são fundamentais para reduzir acne, diminuir pilificação indesejada, reduzir sintomas da tensão pré-menstrual, além de evitar as tão temidas cólicas menstruais. Além disso, alguns estudos comprovam que existe uma redução da incidência de câncer de intestino, câncer de endométrio e câncer de ovário. Eu gosto de dividir os métodos anticoncepcionais basicamente em dois tipos. Um dos métodos são os métodos combinados e o outro método são métodos apenas à base de progesterona. Mas quando eu digo métodos combinados, eu estou querendo dizer que é uma associação entre dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Mas afinal de contas, qual que é a função de cada um desses hormônios? Na verdade, o principal hormônio responsável por impedir a gravidez é a progesterona. Por quê? Ela freia a produção do hormônio LH, que é um hormônio responsável pela ovulação, e ela impede o crescimento da parede interna do útero, além de fazer com que as glândulas do colo do útero produzam mais muco e alterar a forma com que as tubas uterinas se movimentam, dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo. Vai uma dica para vocês, seguidoras. Nenhum dos métodos anticoncepcionais hormonais é 100% eficaz. Obviamente que todos eles têm uma taxa de falha, porém, quanto maior o uso feito de forma correta pelas pacientes, menor é o risco de gravidez. O Ministério da Saúde orienta que as pacientes tentem utilizar métodos de longa duração que não dependem tanto da memória da paciente para fazer efeito. Como eu já havia falado, existem dois tipos diferentes de métodos anticoncepcionais hormonais. Os métodos combinados podem ser as pílulas, que são comumente conhecidas por vocês. Na verdade, são os métodos mais comumente utilizados, porém, para pacientes que têm esquecimento e para pacientes que têm efeitos gastrointestinais, como por exemplo gastrite ou dificuldade para absorver a medicação, não é um método muito bem indicado. Existem pílulas combinadas e existem pílulas apenas de progesterona. Obviamente que cada caso deve ser avaliado pelo ginecologista, principalmente pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes que tiveram histórico de trombose devem evitar os métodos, as pílulas combinadas. O segundo tipo são os métodos injetáveis e existem as injeções mensais, que são injeções combinadas, ou seja, utilizam dois hormônios, e as injeções trimestrais, que utilizam apenas a progesterona. É um bom recurso para pacientes que esquecem de tomar as pílulas e que não têm o desejo de ficar ingerindo comprimido todos os dias. Porém, também apresenta determinados efeitos colaterais, como por exemplo, um pouco de inchaço e até mesmo retenção de líquido. O terceiro método anticoncepcional é o anel vaginal, que é um dispositivo em formato de anel introduzido dentro do canal vaginal que tem duração de 21 dias e deve ser retirado por uma semana para poder ser colocado novamente. Esse método ele não pode ser reutilizado e a paciente tem que ter noção, um autoconhecimento a respeito de como introduzi-lo dentro do canal vaginal. Existe também a opção do adesivo transdérmico, que é um adesivo em formato de quadrado, mede 4,5 cm por 4,5 cm e deve ser colocado semanalmente numa região próxima ao braço ou no dorso da paciente, sempre no mesmo horário e no mesmo dia. Então a troca é feita semanal durante 3 semanas e depois a paciente fica uma semana sem.
Por último, e mais importante, são os métodos de longa duração, que são os métodos que têm uma eficácia maior quando comparado aos outros métodos que eu já citei. O primeiro deles é um implante que ele tem um formato de um pequeno fósforo que mede 4 centímetros e é introduzido na região do braço, entre o músculo bíceps e o músculo tríceps. Ele tem duração de 3 anos e é um método anticoncepcional com maior eficácia, ou seja, menor risco de gravidez. E por último, existe o tão famoso sistema intrauterino hormonal. Ele é um dispositivo intraútero implantado dentro do útero da paciente e libera hormônio continuamente com uma duração de 5 anos. Ele tem baixíssimos efeitos colaterais e 95% das usuárias desse método anticoncepcional estão satisfeitas com ele e quando terminam os 5 anos elas têm um novo desejo de introduzi-lo. O que eu acho fundamental é que você tenha ciência que você não pode utilizar o método anticoncepcional por conta própria. É fundamental que o seu médico avalie se você tem ou não tem indicação de utilizar o método e se você apresenta ou não nenhuma contraindicação. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê em breve.